Então vamos para a terceira parte, né, do livro de Ezequiel, contexto bíblico de Ezequiel, capítulo 28, né? Capítulo aqui onde muitos associam, né, aqui como uma fala de Ezequiel falando aqui do próprio Satanás, né? A gente vai ler aqui, o texto vai nos dizer que está falando sobre o rei de Tiro, mas vamos lá, vamos falar um pouco para a gente poder, né, ter mais entendimento. Então vai dizer assim, que o rei de Tiro, na sua arrogância, disse que era um deus e se assentava no coração dos mares. Deus levantará inimigos contra Tiro. Então o profeta fala contra o rei de Tiro, mas agora ele começa a dizer que o rei de Tiro estava no Éden, jardim de Deus. Então, a princípio, ele está falando do rei de Tiro, né, que tinha um governo, ele né, tinha vários comércios com várias nações, era muito rico e que havia se corrompido. Mas agora ele começa a dizer que o rei de Tiro estava no jardim do Éden. Peraí, né? E surge uma pergunta, de quem que ele está falando? É do rei de Tiro ou ele está falando de alguém que estava no Éden? E aí começa a dizer, olha, o que dá que ele era um guardião, né? Um querubim guardião ali do jardim. Então, peraí, o rei de Tiro não era um querubim, né? Então, realmente dá para entender que ele está falando aqui de alguém que estava no jardim e pode ser Satanás, né? Provavelmente é Satanás. Então, o profeta começa falando aparentemente de alguém, do rei de Tiro, mas depois ele dá a entender que é alguém que estava no jardim do Éden, né? E esse alguém é Satanás. Então vamos lá. Esteve no monte sagrado de Deus. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em seus sentimentos e atitudes, a que se observou malignidade em ti. Por intermédio de seus negócios, encheste seu coração de arrogância. Profanaste os locais de culto, por isso o Senhor fez sair dele mesmo um fogo que o consumiu. Enfim, o que dá para entender é isso, né? É uma mistura ali. Ora ele está falando do rei de Tiro, ora parece que é Satanás, então é algo, né, a gente avaliar. A profecia contra Sidom. O Senhor vai enviar doenças epidêmicas contra a cidade, né? Mas chegará um tempo que o Senhor reunirá a casa de Israel e ele se revelará santo para todos de Sidom. Profecia agora contra o Egito. O Egito será devastado, nenhum ser humano ficará de pé, por 40 anos ficará desabitado. Após esse período, o Senhor atrairá de volta ao Egito e ele constituirá um reino humilde. A malignidade do Egito sempre será lembrada e Israel nunca mais vai buscar força no Egito. Nabucodonosor ele vai conquistar o Egito, né? Deus revela a Ezequiel que Nabucodonosor irá batalhar contra Tiro, mas não irá conseguir vencê-los. Então o Senhor entregará o Egito nas mãos de Nabucodonosor. E vem um clamor agora pelo Egito, e Deus vai mandar o profeta anunciar dias obscuro, coberto de nuvens de castigo contra as nações pagãs. Primeiro a espada vai descer sobre o Egito. Então, no 11º ano do exílio de Ezequiel, veio a palavra ao Senhor, né? Que os babilônios eles vão destruir o Egito. E agora vem uma profecia contra o faraó do Egito. Deus ordena o profeta falar contra o faraó. Ele compara o faraó à Síria. Deus compara o faraó com a mais bela árvore do jardim do Éden. E todas as outras árvores o invejava. Ou seja, o Egito era invejado. Foi uma grande potência, né, do mundo antigo. O Egito será totalmente destruído. E agora o profeta vai levantar um cântico fúnebre para o rei do Egito, né, o faraó do Egito. E depois, no 12º ano, ele vai levantar um outro lamento para o Egito. O profeta deve falar o que Deus mandar para que Deus não lhe cobre o sangue derramado de outrem, né? Esse é o verdadeiro dever do profeta. Falar o que Deus mandou falar, para que Deus não venha requerer, né, o sangue derramado daquela pessoa que ele mandou profetizar. E o santo e justo juízo do Senhor é o seguinte: olha, Deus mandou pregar, o profeta prega e faz sua parte. Você não pregou e não fez sua parte. Você tem que pregar. Isso é o que o profeta está dizendo aqui para nós, aqui, né? O santo e juízo do Senhor. O povo precisa ouvir e se arrepender, né? Mas se o profeta já pregar, ele já fez a parte dele. Os motivos da queda de Jerusalém. No 12º ano de cativeiro, um homem escapou de Jerusalém e foi até Ezequiel. O profeta disse que um dia anterior, Deus fez com que ele abrisse a sua boca, ou seja, Ezequiel não estava falando. Lembra que a gente leu há tempos atrás que Deus iria fazer, né, o profeta colar sua língua ao céu da boca? Então é nesse momento aqui. Então Ezequiel agora ele abre a sua boca para falar com esse homem que tinha fugido do cativeiro. E o homem diz: olha, Abraão ele possuiu sozinho toda a terra. Cara, não é justo a gente também possuir, cada um possui um pouquinho da sua terra? E aí o profeta vai dar uma nele e vai dizer assim: olha, vai consultar os deuses de vocês para ver se vocês têm terra aqui. Porque o povo tinha se corrompido, né?
Então já deu, ó, Tramontina. Passou a faca no homem. O povo se achega para ouvir a palavra, mas seus corações estão ávidos por ganhos injustos. As palavras do profeta são como cânticos, poesias, eles apreciam, mas não colocam em práticas. Ou seja, você gosta até de ouvir as palavras, mas colocar em prática é outra coisa, né? Os pastores não trazem mais de volta as ovelhas desgarradas, nem vão atrás das ovelhas perdidas. Deus, ele zela pelo seu rebanho, ele vai dizer que ele mesmo vai buscar as suas ovelhas pessoalmente. E vai dizer assim, eu darei as minhas ovelhas a um pastor, um rei que será como o meu servo Davi, para ser o único pastor. E quem é esse pastor? Jesus, isso mesmo. Yahvé afirma a sua aliança de paz, uma aliança de paz com suas ovelhas. O Senhor dará chuva de bênção, frutos, o Senhor lhes dará uma terra tranquila. Vem profecias agora contra Edom e Seir, os povos descendentes de Esaú, que eles proferiram palavras levianas contra o Senhor. Todo monte, Seir e Edom, eles serão devastados. A profecia de bênçãos agora para Israel, né, que Israel vai ser reerguido de suas humilhações e ele vai ser restaurado, né? Agora o povo verá que a terra vai se tornar como se fosse o jardim do Éden. E aí vem, né, a famosa profecia agora, né, no Vale dos Ossos Secos, né? Então o profeta vai dizer que a mão do Senhor pairava sobre ele e ele foi conduzido a um vale coberto de ossos. Então essa mão, né, ela levou o profeta para um outro lado, e ele observou que haviam do outro lado desse vale ossos, né, mirrados e ressequidos. Então o Senhor, ele fará criar tendões e músculos e fará surgir carne, né, nesses ossos. O Senhor pergunta assim, olha, pode haver vida nesses ossos? E aí o profeta vai dizer assim, ó, só tu que sabe, Senhor. Então o Senhor vai dizer, olha, eu vou fazer surgir aí tendões e músculos, né, e carne. O profeta então, ele vai ouvir essa palavra do Senhor, ele vai começar a profetizar que se junte osso com osso, se forme tendões com tendões, músculo e carne. E agora, né, quando o profeta profetiza tudo isso, se junta músculos, tendões e carne, e aí o Senhor vai dizer assim, agora profetiza fôlego de vida neles. Então veio fôlego de vida, e aí aqueles ossos, né, se tornou uma vida humana ali. Havia muita gente que daria para formar um exército, né? Então foi uma grande visão que o profeta teve, uma grande, uma grande experiência, né? Isso foi algo real que aconteceu, não foi uma visão que ele teve, onde ossos eles se tornaram a viver, se tornaram vida novamente. E o significado dessa visão foi o seguinte, olha, os ossos, na verdade é uma visão, viu? Não aconteceu pessoalmente, foi uma visão. O significado dessa visão profética, olha, os ossos representam toda a casa de Israel. Eles costumavam murmurar que seus ossos secaram e sua esperança mirrou. O profeta diz ao povo que assim o Senhor também abrirá suas sepulturas e os trará de volta à terra de Israel. Perdoa, viu, meus amigos que me acompanham aqui nesse vídeo, foi uma visão que ele teve, não foi real, foi uma visão, mas podia ser real, né? Isso pode acontecer. Amém? O Senhor então, ele ordena o profeta pegar um pedaço de madeira e escrever propriedade de Judá, e depois pegar uma outra madeira e escrever reino de Israel, e agora ele vai ordenar, una agora essas duas madeiras, porque assim o Senhor vai unir os dois reinos que haviam se dividido. Então vai falar agora sobre o futuro governador Davídico. Um homem semelhante ao servo de Davi governará o povo, e o Senhor fará com eles uma aliança eterna. O tabernáculo do Senhor permanecerá com eles, e o Senhor será o seu Deus, e eles serão o povo de Deus. Profecias agora contra Gog, né? Contra Magog. O Senhor vai mandar fogo contra Magog. O Senhor naquele dia dará um túmulo a Gog em Israel, e as pessoas passarão ali e ficarão admirados de verem Gog e seus batalhões sepultados. O grande sacrifício de Yahvé. O Senhor ordena trazer todas as aves de toda espécie e todos os animais silvestres. Ali o Senhor oferecerá esse sacrifício, e os israelitas comerão e beberão muito sangue. Comereis as carnes dos poderosos e beberei o sangue dos príncipes. O tempo de restauração de Israel. O Senhor não esconderá mais o rosto de Israel, derramará do seu espírito sobre toda a casa. E a visão da nova casa de Yahvé. Após 14 anos de que Jerusalém foi destruída, mais uma vez a mão do Senhor parou sobre Ezequiel, e ele teve uma visão.
Deus levou o profeta a um monte muito alto e ele segurava em sua mão uma corda de linho e uma régua de medir. E aí o profeta vê um grande muro que cercava todo o templo, e o muro tinha 3 metros de espessura e 3 de largura. E agora ele começou, né, viu um homem com uma régua de medir e estava medindo ali, né, o pátio exterior do templo, o portão do lado norte, do lado sul, os portões do pátio do lado de dentro, os prédios do portão norte, os aposentos dos sacerdotes, né, e fala também ali do santuário do Senhor, todas essas medições. E aqui a gente termina nessa terceira parte falando aí dessas medições aí do templo, né, que é uma visão de Ezequiel. E assim, né, a gente encerra por aqui e já volta aqui com o final desse contexto bíblico do livro de Ezequiel.